A paz do Senhor Jesus, povo de Deus abençoado. Você acaba de entrar no canal Júlio César Sua Verdade. Nós temos um grande ensinamento aqui de Deus para vocês, mas você que não é inscrito, antes da gente começar esse ensinamento, se inscreve no canal. Nós estamos em oração permanente, deve fazer mais de um mês, né? Um mês e pouco, aproximadamente quase 2 meses, que nós estamos aqui em clamor todas as madrugadas, a partir da meia-noite, em favor de todos os inscritos deste canal. Então se inscreva para que você alcance e receba a oração feita ao vivo, todo dia, à meia-noite por nós, amém? Irmãos, nós temos uma mensagem muito importante para ler, eu vou ler. A gente vai começar com uma leitura, amém? Vamos ler aqui no livro de Atos, capítulo 20, versículo 22. Nós vamos enxergar aqui neste livro a grande preocupação do apóstolo Paulo, na sua época, em cuidar da igreja de Cristo, em doutrinar a igreja de Cristo, em sustentar a igreja de Cristo, debaixo dos ensinamentos do Senhor. Paulo, por sua vez, possuía uma grande preocupação. E nós vamos ler, você vai ver que coisa grandiosa. Atos capítulo 20, versículo 28 diz assim: Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Porquanto vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos e 6 meses, durante 3 anos, melhor dizendo, 3 anos, não cessei dia e noite de admoestar com lágrimas e com lágrimas cada um de vós. Irmãos, olha a preocupação de Paulo. Paulo, ele ia sair dentre eles. E ele teve uma preocupação muito grande, né? Ele está olhando para os bispos da igreja, para os pastores da igreja, aqueles que iam ficar como responsável de cuidar da igreja de Cristo. E Paulo está dizendo: olhai por vós e pela igreja de Cristo, ao qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, ou seja, pastores, para apacentar a igreja de Cristo, comprada com o sangue de Jesus Cristo. Olha a preocupação de Paulo. A preocupação de Paulo, irmãos, nós não temos nenhum pastor no século que nós vivemos que teve a preocupação que esse homem teve pela igreja de Cristo. Ele chegou a dizer: me gastarei e me deixarei gastar ainda pela igreja de Cristo. Eu nunca vi um homem que se dedicou tanto à sua vida, que amou tanto a igreja de Cristo, como o apóstolo Paulo, como Pedro e como os outros apóstolos, porque eles tinham a consciência do que é cuidar da igreja de Cristo. Eles tinham a consciência do que era a grande responsabilidade de ter um povo para cuidar, de apacentar esse povo, de cuidar desse povo, de não deixar os lobos devorar essas ovelhas, porque essas ovelhas eram de Cristo. Essas ovelhas são de Cristo. E Paulo disse: irmãos, eu sei que quando eu partir dentre vocês, vai surgir lobos cruéis, homens cruéis, que não vão perdoar o rebanho, não vão perdoar o rebanho. E dentre vocês mesmos
se levantarão homens falando coisas perversas, né? Para atrair discípulos após si, ou seja, para fazer discípulos após si. Homens com conversas, né? Homens com conversas de enganação para atrair pessoas após si, é o que está dizendo Paulo. Agora, traduzindo para os nossos dias, quando o Senhor Deus, ele fundou a Igreja Assembleia de Deus usando Daniel Berg, a Igreja Batista e outras igrejas mais antigas, Deus levantou esses homens e eles tinham cuidado e consciência do que era doutrinar o povo, do que era ensinar os cristãos a viver uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida que vai em contramão do mundo. Eles teve todo esse cuidado de ter uma igreja pura, uma igreja que não se contaminasse com o mundo, uma igreja que não concordasse com o mundo, uma igreja que olhasse para aquilo que está escrito lá em Tiago 4,4 e compreendesse o que está escrito, entendesse o que Tiago estava falando. Adúlteros e adúlteras, não sabei vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, saiba que você terá Deus como seu inimigo. Então eles tiveram todo esse cuidado para exortar a igreja, para ensinar a igreja, para que a igreja não desse as mãos para o mundo, para que a igreja não se tornasse como o mundo, não vivesse como o mundo, não falasse como o mundo, não se comportasse como o mundo. Eles tiveram todo esse cuidado. Eles tiveram esse cuidado especial. O mesmo cuidado que Paulo ele procede tendo lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 1, dizendo: Oxalá me suportai, suportai-me, porém, ainda na minha loucura, porque não estou louco, mas estou zeloso com zelo de Deus. Porque vos tenho que apresentar como uma virgem pura a um marido, e este marido é Cristo. Mas eu tenho medo que, como a serpente enganou Eva no Éden, venha também corromper o sentimento de vocês e apartar vocês da simplicidade que há em Cristo Jesus, da simplicidade do Senhor. Então esses homens, como o apóstolo Paulo, Daniel Berg, os fundadores da igreja batista, da igreja metodista, esses homens tiveram grandes cuidados, irmãos, para agradar ao Senhor, constituindo ovelhas e povos novos cristãos sinceros, que não vivesse como o mundo, que não vestisse como o mundo, que não se falasse como o mundo, mas que fosse diferente do mundo. Nós chegamos em um tempo em que a verdade da doutrina de Cristo, a verdade da palavra de Cristo, ela não é mais verdade para muitos pastores e para muitos pregadores. É datada e chamada como usos e costumes da sua igreja, permitindo que os seus membros venham viver de uma forma miserável, de uma forma desagradável a Deus, de uma forma que o cristão e a pessoa do mundo não tem nenhum tipo de diferença, que não haja diferença entre eles, mas que permaneça a mesma coisa. Se a gente vive como o mundo, se a gente fala como o mundo, se veste como o mundo, se comporta como o mundo, que diferença entre nós e o mundo? Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13. A palavra de Deus nos diz para nós brilharmos, vivermos entre uma geração adúltera e corrompida e brilharmos no meio deles como astros, diz a palavra. Então Paulo teve essa preocupação.
Os fundadores dessas igrejas mais antigas tiveram essa preocupação. Mas com a sua saída, como Paulo estava dizendo, eu sei que quando eu sair do meio de vocês, vai surgir dentre vocês pessoas que não vai perdoar o rebanho, mas vai falar coisas para atrair e fazer discípulos após si. Não é o que está acontecendo? Dentro da Igreja Pentecostal Deus e Amor, irmãos, depois que o missionário Davi Miranda saiu, que ele partiu para a eternidade, quantas coisas que aconteceu, quantas coisas que estão fazendo que a palavra de Deus condena. Que a palavra de Deus condena. O seu próprio neto, não precisa falar o nome, você sabe quem é o primeiro a estar fazendo aquilo que Paulo está dizendo. Dentre vós mesmo vai surgir pessoas, vai dizer coisas que vai atrair discípulos após si. Ou seja, o que é que muita gente quer hoje? Muita gente quer viver uma vida de cristão e uma vida mundana, quer ficar com um pé na igreja e um pé no mundo. E lá no livro de Apocalipse, quando o Senhor escreve a última carta à igreja de Laodiceia, o que ele disse? Oxalá forás frio, porque és morno, não és quente e nem frio, és morno, vou te vomitar da minha boca. Ou a gente é cristão, para o mundo entender, compreender, olhar para nós, que nós somos homens de Deus e mulheres de Deus, ou a gente vive como o mundo, porque não tem meio termo. Ou a gente vive como o mundo. E esse rapaz que eu estou dizendo, ele tem se levantado no ministério para dizer que tudo o que pregamos, ensinamos, aquilo que foi implantado como doutrina bíblica, é usos e costumes, e que isso tem que ser arrancado do meio da igreja, com palavras bonitas e palavras de suposta sabedoria, mas entendimento e sabedoria para quem não conhece a palavra, porque para quem conhece a palavra, sabe que ele está agindo de forma errada, sabe que ele está querendo conduzir o povo no mundanismo, sabe que ele concorda com o mundo, que ele vive como o mundo e nunca aceitou a doutrina que o seu avô pregava e que o seu avô aceitava, infelizmente. Esta é a razão porque está acontecendo essa mudança drástica, grandiosa, dentro do ministério da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Quando Deus nos levanta para trazer aqui a realidade, para falar a verdade, aí muitos pastores dizem assim, não, deixa para lá, a igreja está passando por mudança. Imagine se Martins Lutero, fosse também pensar desse jeito. Não, deixa para lá. A igreja passou por uma grande reforma, onde os papas da época reformou a igreja e mudou a igreja. Imagine se quando Lutero descobriu que aquilo que eles faziam, venda de indulgência, os cultos que eles prestavam a Deus, o jeito que eles viviam estava errado, imagine se Lutero fosse falar, deixa para lá. Não, Lutero se levanta e começa a escrever carta, e se levanta contra os falsos ensinamentos dele, e irmãos, graças a Deus que através do ensinamento de Lutero, da coragem de Lutero, ele conseguiu trazer a reforma protestante, de graças a Deus por isso. Se hoje você tem uma igreja para congregar, se hoje você tem essa palavra nas suas mãos, de graças a Deus e a Lutero, que teve coragem, que não é como muitos pastores frouxos, que não honra a calça que usa, frouxo, que não honra a calça que usa, que só tem nome de pastor, que não tem coragem de defender a verdade, não tem coragem de defender a verdade. Este menino que eu estou falando posta mais vídeos falando contra as verdades da Bíblia, dizendo que tudo que nós aprendemos pela Bíblia como doutrina bíblica, isso é usos e costumes e tem que ser arrancado da igreja. E a gente está cheio de pastores que concordam com isso, porque ama mais
o dinheiro que ganha, ama mais o cargo que ganha do que a verdade da palavra, e outros já se corromperam, porque aceitaram viver uma vida mundana, aceita a igreja viver uma vida mundana, desgraçada e miserável. Eu não sei o que você está fazendo como pastor, eu não sei. Se eu fosse você, eu saía daí depressa enquanto você tem tempo, enquanto você pode, porque o juízo será muito grande. Não é isso que Paulo está dizendo para a igreja. Paulo está dizendo: olhai por vós e pela igreja de Cristo, ao qual ele vos constituiu como bispos, ou seja, como pastores, para cuidar da sua ovelha, que ele comprou com seu próprio sangue. A igreja é de Cristo, ela não é nossa, ela não é do ministério da Igreja Deus e Amor, ela não é do ministério Assembleia de Deus. A igreja é de Cristo, foi comprada e lavada com o sangue de Cristo, e porquanto todos nós temos o direito de pastorear, guiar essa igreja na verdade, guiar os cristãos a não viver uma vida desgraçada, uma vida miserável, uma vida de concordância com esse mundo, mas uma vida na santidade do espírito, da alma e do corpo. Que os novos cristãos sejam cristão diferente, sejam o sal da terra e a luz do mundo, e não como estão ensinando. É o que Paulo está dizendo. Você nota, irmãos, que isso começou a acontecer só quando esses homens partiram para a eternidade? É o que Paulo está dizendo. Eu tenho medo, irmãos, eu sei que quando eu sair, os que vão entrar vai bagunçar. Era o que o missionário Davi Miranda dizia. Ele dizia: irmãos, depois que eu partir, se vocês deixarem entrar, se vocês deixarem entrar o divórcio, deixar entrar o pecado, a vaidade dentro da igreja, a igreja vai ser derrotada. E ele falou a verdade. Não somente ele, como Daniel Berg e outros que defenderam a verdade. Agora a igreja de hoje é uma pouca vergonha. Dá vergonha de muita gente dizer que é crente. Vive como o mundo. Não dá para saber se é crente. Vive como o mundo. Dá vergonha, irmãos. Não se corrompa. Viva na verdade da palavra. Não aceite a mentira. Não aceite. Não concorde com as coisas que estão fazendo dentro da igreja. Não aceite de jeito nenhum, porque os verdadeiros sinceros de Deus não aceitarão isso que estão fazendo com a igreja, essa mudança que estão fazendo com a igreja. E para muita gente, a gente é cega, a gente é ignorante. Para muita gente, mas eu quero continuar cego do jeito que eu estou. Eu quero continuar ignorante do jeito que eu estou. Quero continuar desse jeito aqui, cheio de ignorância. E quando a trombeta subir, aí nós vamos ver quem é que vai subir, quem é que vai ficar. Aí a gente vai ver. Amém? Deus os abençoe, a paz de Cristo, que a bondade de Deus alcance sua casa.